Com vocês, mais um Conexões Mais Afetivas e hoje nós estamos aqui, Cris e eu, para falar com a Aline Alves. A Aline Alves, ela é da Real Food. Então eu vou fazer uma pequena apresentação da Aline, né? A Aline é formada em jornalismo, bacharel com experiência em redação publicitária. Ela é entusiasta e é por isso que ela está aqui e por outros motivos que nós vamos descobrir daqui a pouco, né? Ela é entusiasta da comida de verdade, tá? Ela trabalhou e cursou, fez algum tempo uma culinária, né? Que é uma culinária voltada para a comida real, né? Por isso que a gente fala real food. Então, ela escreve sobre o comer social, tá? Ela fala da importância da comida genuína e da nossa relação alimentar, especialmente na infância. Então, a Aline também morou 7 anos, né, 7 anos. Aline? Em Aham. Santiago, no Chile, e lá ela aprofundou os conhecimentos dela em culinária, baseada em ingredientes naturais. E essa experiência inspiradora levou a Aline a ministrar aulas e criar conteúdos para pais e filhos, e nesses conteúdos ela explora a complexidade da relação com a comida, indo além da seletividade alimentar convencional e aborda aspectos que transcendem o simples ato de comer. Então, Aline, a gente pode falar comida afetiva? Também. Primeiro que eu adorei essa apresentação. Vou nela todos os dias agora. Eu também gostei muito. Também. Uma honra a Aí eu gente tô estar cheia de aqui. perguntas e Ai, que incômodos. bom. É, É, A comida de verdade é a comida que a gente consegue nomear, né? A comida que a gente conhece os ingredientes. Essa é a comida de verdade. Quando você lê num rótulo hidróxido de alguma coisa, ou algum nome que você nunca nem conseguiria pronunciar, isso não é comida de verdade. Isso é um produto alimentício, isso é um ultraprocessado, uma comida fantasia que eu costumo falar para as crianças, ou comida de fábrica, né? Que muitas vezes é aquela comida que a gente tem que comer com uma certa cautela, porque é um alimento plastificado, é um alimento com ingredientes que o seu corpo nem está preparado para digerir. Então, a comida de verdade é a comida que a gente conhece. O Michael Pollan diz, né? É a comida que a sua avó reconheceria como comida, né? Obviamente, hoje a gente tem algumas aberturas, muito mais conhecimento, mas assim, simplesmente, a comida de verdade é a comida que a gente consegue nomear, é a comida que a gente consegue manusear e saber o que é, né? Eu acho que esse é o... me veio a imagem aqui da feira. Eu me lembro que quando você estava lá no Chile, né, você ia muito à feira e você tirava umas fotos lindas e mostrava os produtos de lá, alguns até diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, né? Lá tem alguma coisa assim que diferencia muito, é mais nutritiva do que o que nós temos aqui? Tem alguma coisa que você destacaria? É muito interessante quando você vai para outro lugar e mora numa outra cultura, porque você começa a explorar outros ingredientes que é daquela cultura. Por exemplo, lá é muito forte a quinoa, é muito forte, castanhas, né? Pelo preço ser mais acessível, então muitas nozes, muita castanha, muita cereja, né, natural. Então tem muitas frutas diferentes, principalmente frutas vermelhas, que aqui nós não temos, por uma questão de clima, por uma questão de importação também, né? Em que se exporta muito mais para o Chile, já que eles não são tão produtores como nós, né? É bem longe, né, a proporção. Mas sim, eu pude. No período que eu morei lá, eu fui vegetariana, né? Então eu acho que pude explorar mais ainda os vegetais e as leguminosas, exatamente por retirar a carne, né? Te força a abrir espaço para outras coisas. Então, lá sim, é uma culinária bem básica ainda do Chile, é uma culinária ainda não tão desenvolvida, ao meu ver. É, Básica no sentido de não tão industrializada, é isso? Eu queria não, perguntar, você já- não pode falar, imagina. ela pensou na feira e eu pensei justamente no supermercado. O que que a gente faz no No supermercado? supermercado. Como é que sobrevive ao supermercado? Então, a comida de verdade também está no supermercado. É exatamente os estereótipos, né? Quando a gente pensa em comida de verdade, a gente pensa que a gente vai comer só alface e brócolis. Não, o, É.
O grão de bico que está lá no supermercado, ele é comida de verdade, né? A farinha de mandioca, o arroz, tem uma infinidade de coisas. O próprio tomate pelado, né? Que é um processado do bem. Do bem. Então, tem uma gama de ingredientes que podem nos ajudar no dia a dia, que podem facilitar a nossa vida em grande maneira, mas nós precisamos aprender a ler rótulo, a escolher, né? E saber o que a gente está comendo. E se em algum momento a gente comprar um alimento que seja ultraprocessado, que a gente tenha consciência. Nossa, eu estou comprando esse alimento, eu vou comer porque eu quero muito comer, mas eu tenho consciência que não é um alimento que dá para viver, como, por exemplo, o miojo, né? Que é um exemplo de alimento que o macarrão do miojo não é macarrão. E as pessoas pensam que é. Ele é uma pasta de farinha de trigo em formato de macarrão, frito. E aí você cozinha, por isso que ele cozinha tão rápido, porque ele é pré-frito. Né? Então, você precisa de um alimento que é cozido tão rápido, né? A primeira... Exatamente. É uma questão de cultura mesmo, né? Da gente se educar, porque há macarrão que leva 5 minutos, que leva 7 minutos e não tem tanta diferença assim. E o sabor é infinitamente. É um macarrão de verdade, um macarrão até de outros ingredientes, de arroz, sem glúten ou com outras propriedades, por exemplo, né? Nhoque de kabocha. Ai, delícia, né? Muito bom. Então, a ideia é explorar a feira, mas também não precisa fugir do supermercado. De maneira nenhuma. A feira é uma base maravilhosa, né, da nossa alimentação, mas o supermercado, ele dá o suporte também que a nossa vida moderna precisa. Então, tem vários enlatados que a gente pode usar, né? Tem milho, tem grão de bico, tem... A questão é aprender a ler rótulo. Exatamente. O próprio feijão, o próprio feijão enlatado, né, que o Brasil, ele caiu muito no consumo de feijão, a gente consome pouco feijão hoje, e é uma das nossas principais comidas, ou deveria ser, né? O prato do brasileiro é arroz, feijão, salada, uma carne, né? Exatamente. É a base da nossa alimentação. É a base da alimentação. É considerado o prato mais nutritivo do mundo, né? Exatamente. Porque ele tem todos os componentes essenciais. Mas eu queria te perguntar uma coisa além da alimentação, que tem a ver um pouquinho com autismo. Você é uma mãe atípica, né? Uhum. Então, você tem uma criança com autismo. E essa questão do autismo, ela te levou a pesquisar mais sobre a alimentação? E se sim, por quê? Uhum. Explica para o pessoal, se tiver alguma mãe atípica, né, ouvindo ou assistindo a gente, por que que a alimentação pode ou não pode, né, você vai nos dizer, interferir nessa questão do autismo. Seria como ela chegou até aqui. Também. É uma trajetória. Uma jornada. É. Eu comecei a estudar gastronomia ainda na universidade, né? O meu TCC foi sobre gastronomia, jornalismo gastronômico. Então, desde aí, eu já tinha um olhar para a comida. A partir depois que o meu filho nasceu, em 2017, obviamente, esse interesse foi muito para a área da infância, né? Descobrir, testar. E depois do diagnóstico, isso se tornou imprescindível. Porque meu filho, ele teve uma quebra, né, uma poda. Ele comia normalmente, né, aquela criança modelo na alimentação, sem açúcar, né, nananã, tudo. E, de repente, ele passou a comer nada. Então, eu tive... Nada é zero? Nada, né? Ele não comia arroz mais, ele não comia feijão, ele nunca comeu carnes. Hoje que ele está começando a provar, a experimentar, mas... Então, foi um trabalho necessário. E que aí eu pude perceber que, assim como as mães típicas muitas vezes passavam essa dificuldade, as mães atípicas entravam em desespero. Porque quando seu filho não come nada, você acha que realmente ele vai morrer de um dia para o outro. É uma coisa de instinto, né? A gente não consegue compreender que está tudo bem. E que amanhã é um novo dia... E que vamos aqui, que está tudo bem. Infelizmente, é um trabalho de construção mesmo, né? De entender isso. E dar uma rompida no seu projeto, assim, né? Você tem que rever tudo.
Sim, Em sim. relação à alimentação, né? Sim, porque o meu projeto ele era muito mais aberto, né? No sentido da alimentação. Hoje eu tenho que pensar de que forma esse brócolis não vai entrar na boca dessa criança e vai causar uma estranheza muito grande, por exemplo. Ou essa sementinha que eu tô achando aqui que dá uma textura, que dá um croque-croque, que a maioria das pessoas gostam, Crocante. para eles não vai ser legal dentro dessa receita. Obviamente, não existem receitas infalíveis para crianças. Não existem isso. Isso de comida de criança, isso não existe. Achar que comida de criança é nuggets e batata frita, isso é tão simplório e tão injusto que eu não me conformo com isso. Então, assim, não, comida de criança é comida muito boa. Entendeu? Se eu vou no restaurante e tem um menu kids, poxa, eu quero que esse chefe tenha pensado comida. Quando eu chego lá e tem nuggets, batata frita e sorvete, eu falo, poxa, tipo, fez um cardápio maravilhoso quando chegou na parte das crianças. Então, assim, a criança, ela tem uma experiência ao ir a um restaurante. Então, é sobre isso que eu comecei a pensar, muito além de receita. É pensar na experiência. Né? A criança vai no restaurante, ela quer comer uma coisa gostosa, bem apresentada, bem feita. Não, você come um prato maravilhoso de carpaccio e o que chega para o seu filho é uma batata frita murcha com um nugget todo gorduroso. Oleosa. E aí você quer que seu filho tenha um repertório alimentar? Então, as texturas, pelo que você foi falando ali, né, dentro da alimentação da sua criança, as texturas são importantes, porque tem pessoas que gostam de algumas texturas, e isso é para qualquer indivíduo, né? Uhum. Gostam de algumas texturas e não gostam de outras texturas. Então, esse teste de texturas você teve que fazer? Assim, ou você já descobriu por rejeição, assim? Ah, se eu tivesse descoberto. Ah, Lindo, fácil. Eu acho que é um exercício diário. É um exercício diário. Você prepara uma comida e a outra pessoa que está livre para ver se ela gosta ou não. É sobre isso, eu né? vi Não o dá para criar uma Valentim. expectativa. Ah, porque. E muitas vezes isso acontece, né? Até comigo, que tenho anos, de você estar, meu Deus, eu tenho meia hora, eu vou usar meia hora para fazer aqui esse bolinho, nanana, e a criança simplesmente não come. Ou ela simplesmente olha, não vou experimentar. Então, cabe muito mais a nós, eu sempre falo, baixar a expectativa, Ótimo. ir para a cozinha e seguir. Eu vi um vídeo nas suas redes sociais que você falava sobre isso, sobre baixar a expectativa, e você estava fazendo brócolis com páprica e ele ficou crocante. E você falou assim: olha, gente, agora é a hora, né? Vamos ver se ele vai querer experimentar, né? E ele quis experimentar e ele ainda falou assim: nossa, ficou bom, ficou crocante. Uhum, exatamente. Mas essa expectativa, ela muitas vezes mina essa experimentação, porque a criança também percebe essa Assim, pressão, a questão dos a alimentos nossa muito ansiedade é grandes, muito perceptível para eles. muito. Então, assim, eles É sentem, incrível. né? Ou se você enche o prato daquela comida, aquilo já é expectativa, entende? Então, não, você vai fazer um prato para criança, é uma coisa nova, tudo pequenininho, pouquinho, sabe? Se ele quiser, ele vai pedir mais, É né? verdade. Então, se você enche o prato ou coisas muito grandes, sei lá, vai fazer um hambúrguer, faz um hambúrguer deste tamanho. O Valentim ama coisas mini, desde sempre. Por quê? Porque é pequenininho, ele pega, não tem aquela pressão de comer tudo, que infelizmente a gente Acontece. acontece, né? Então, é sempre uma experimentação, tanto de textura como de cheiro, né? Muitas vezes você cozinha algo e aquilo tem um cheiro que pra gente, a gente nem sente. Mas a criança atípica, ela sente fortemente, aquilo já Eu afasta. não gosto do cheiro de vagem cozida. Eu acho que tem um cheiro E ruim. couve-flor, tanto que é ruim o cheiro. Eu gosto de Couve-flor, é verdade, couve-flor, couve-flor mas tem o um cheiro pouco. não é muito agradável. Mas assim, às vezes eu teria que ter uma opção de fazer assada.
Ou, Exatamente. né, refogar pouco tempo para dar, né, mais textura, crocância. Esse aí é outro ponto. A questão da aproximação O do modo alimento, de né? preparo. Assim, eu não sou nutricionista e nem sou TO, mas eu estudo desde então. Então, assim, por exemplo, para aproximar um alimento, a criança não gostou cozido, frita. Não gostou frito, empana. Não gostou empanado, faz um bolinho. Não gostou de um bolinho, faz uma cobertura, sabe? Você precisa Legal. explorar o alimento para descobrir como que a criança gosta daquele alimento. Essa Né? E não versatilidade. ficar forçando a cenoura cozida. Por exemplo, eu não sou muito fã de cenoura cozida. Como? Então, a criança, ela está, muitas vezes, num período de uma escolha mortal. É uma escolha muito séria, entende? Escolher se ela vai comer aquela cenoura. Não é pra gente, vou comer essa cenoura aqui. Então, a gente tem que entender também que a relação da comida de uma criança é diferente da nossa relação. Né? E muitas vezes porque a gente também não se respeita no comer, né? Então a criança ela precisa se respeitar. O meu filho tem uma coisa muito interessante. Ele pode estar comendo o que for, sorvete, coisas que ele gosta muito, picolé. Quando dá saciedade, ele para na hora. Ele para na hora. Pode ter um pedacinho assim, ó. Aquele famoso, mas come só esse pedacinho, né? Ficou só isso aí no prato. E, tipo, eu nunca fiz isso. Então, não ele... insistir. Nunca. Por quê? Sobrou, tá bom, joga fora, guarda. Por quê? Porque quando ele for crescendo, ele não vai ter essa ideia de que ele precisa comer mais um pouquinho, de que dá para empurrar. Né? Ele vai conseguir respeitar a saciedade dele. Isso é muito importante. De que ele pode, né? E de que ele pode. Porque todo mundo sabe, mas come aí, né, amiga? Só mais esse pedaço de bolo, só mais 3 colherinhas. Então, assim, isso nos prejudica, porque tira o nosso conhecimento de saciedade. Isso é muito importante, né? E principalmente para os autistas, que muitas vezes ficam horas sem comer, né? Ficam até dias sem comer, sem perceber que estão com fome ou que estão saciados. Então, tanto que isso é importante, né? Não forçar para comer, né? E nem ficar nessa insistência, porque a insistência não faz as crianças comerem. Não, você está falando muita coisa aí direcionada para a mãe atípica. Uhum. E eu, o tempo todo você falando, eu fico lembrando da minha formação alimentar. Como eu sou de uma época de muito autoritarismo, né? Você também, Sandra? Sim. Então, sim. assim, do tem que comer, não pode deixar de comer isso aqui. Se você não comer, você vai ficar doente. Você vai ficar Nossa, doente. são ameaças. Então, o que fica para mim do começo da sua fala é isso. Primeiro, a educação alimentar ela pode ser tratada com mais leveza. Todas as mães. Né? E existe a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar sobre o assunto. Toda mãe que está, principalmente quando está começando, né, o processo de educação alimentar. E aí, o que mais? Assim, como é que a gente conduz isso? Essa parte do comer social das crianças, ela é válida para criança típica e atípica, na minha opinião. Para eu todos. acho que o respeito, né, a variedade, o repertório alimentar das crianças precisa ser melhor trabalhado, sendo elas típicas ou atípicas. No caso das atípicas, a gente tem questões, além que são questões sensoriais, que são questões de comportamento, né? E que sim merecem atenção e principalmente tratamento médico. Não é só boa vontade da mãe. Isso é muito importante ser dito. Porque muitas vezes você faz, mas existe um limite. O tratamento médico, ele intervém de uma forma que ajuda as mães. Então, é um conjunto para criança atípica, mas vale para todas as crianças, né? Tem que ser gostoso, é o que eu costumo dizer. Tem que ser gostoso em todas as idades. Comer não pode ser um martírio. Você não pode sentar numa mesa com uma criança e ameaçar com um cinto a criança comer. Porque isso, talvez ela coma. Ou o almoço se tornar uma briga. Uma guerra. Isso é muito comum. Um momento de tortura. Um momento de tortura, né? Isso não vai funcionar. Ou vai funcionar ali um tempo, mas essa criança vai ter prejuízo quando for adolescente, quando for... Então, dá para ser mais leve. Até porque os nossos filhos não vão ficar desnutridos do dia para a noite. A gente precisa ter essa consciência, assim. Entender, fazer exame e entender que tá tudo bem. Nós temos exemplo de autistas famosos, né? A Tempe,
Gand mesmo, que acho que é assim que fala, ela, Temple Grandin. Temple Grandin, ela viveu de gelatina e iogurte a vida inteira. É isso que nós queremos? Verdade. Obviamente que não. Estamos aqui trabalhando, né? Eu vou lançar um curso esse mês Ai, que a respeito. bacana. Vamos ter receitas, profissionais de saúde. Era a minha próxima pergunta. Vai ser muito legal. Mas entender que o nosso corpo é sábio, é entender que os nossos filhos são fortes, salvo crianças que têm problema de saúde, que existe, estou falando no geral, a gente precisa ter muita calma, porque senão realmente não funciona. É muito difícil de funcionar. Cris, Montando antes... meu esquema mental aqui. É? Né? Do explorar, não ter Uhum. medo do supermercado, a leveza. Ixi, é isso tudo, é isso aí. Colocar pouca comida, né, no É isso, prato, pouca essa comida. expectativa, né, importante. A expectativa, ela é realmente assim. Então, mas antes de você fazer a próxima pergunta, eu só queria alinhar com esse final que a Aline traz sobre a comida, né? Que crianças com autismo, além da seletividade alimentar, eles podem ser alérgicos. Eu já vi muitas mães, relatos de muitas mães que, principalmente a caseína e o glúten, prejudicavam, as mães acreditavam que prejudicavam o desenvolvimento da criança. Por quê? Em função de desbiose intestinal, em função de, né, um processo de digestão mais demorado, algumas questões de saúde mesmo. E eu achei bacana que você falou assim, olha, tem que fazer exame, porque não é toda criança autista que é assim, né? Não. Então, às vezes, as mães falam, nossa, mas você dá leite para sua criança, mas leite tem caseína. Eu falo assim, olha, mas ela, né, pode tomar esse leite. Quem não pode tomar, tem leites deliciosos, leites vegetais maravilhosos. Eu fiz durante muito tempo, eu fiz um curso de comida viva, que é aquele curso que você, né, você não cozinha a comida, né? Você come brotos, come aqueles brotinhos com as sementinhas, salada de girassol, da folhinha de girassol, aquelas coisas maravilhosas. E o paladar é interessantíssimo, é uma coisa assim que eu gostei muito de fazer. E eu fiz vários testes com leite também. Leite de coco, leite de inhame, todo tipo de leite. Então, quando você experimenta, e é isso muito bacana que você traz, né? Quando você experimenta e dá essa oportunidade da sua criança experimentar, ela também constrói um paladar. Você concorda com isso ou existe alguma minúcia ainda aí? Totalmente. Essa questão da saúde realmente é muito particular, né? Como nós adultos, crianças, cada criança é uma. Mas a gente tem percebido que existem muitas crianças alérgicas. E as que não são alérgicas, de fato, elas se sentem melhor quando retiram o glúten e a lactose, né? A caseína. Então, realmente, é nítido. Eu já fiz isso com meu filho e eu já vi resultados. Não é algo radical. Mas quando você consegue fazer, é algo muito benéfico. É como se fosse um detox, Aline. Por exemplo, um período de detox poderia ser chamado. Ou quando você diz assim, olha, comida de verdade, né? Então, se o Valentim, por exemplo, está comendo comida de verdade, mas durante umas 2 semanas ele tem vários aniversários para ir, e aí ele experimenta uma comida que não é bem aquela comida que ele tem na casa dele. Você perceberia alguma alteração nele? Eu acho que depende da quantidade. Aí é uma coisa muito importante. Você cuida da alimentação do seu filho. Tem uma festa de aniversário, tá tudo bem. A criança tem que comer mesmo, ela tem que experimentar, vivenciar o brigadeiro, vivenciar o bolo. O Valentim, ele comeu bolo recentemente, ele não gostava de nenhum bolo porque tinha coisas no meio, né? Frutas e aquilo para ele era demais. Né? Então, hoje ele já consegue experimentar. Então, não ficar nesse terrorismo nas exceções. A alimentação, ela é o todo. Se você cuida o todo, não tem por que você se preocupar um dia na festinha, um dia nas férias. Assim, para mim não faz sentido. Obviamente, a quantidade. Muitas vezes eles não têm muito controle.
Então quer comer 10 brigadeiros, 20 brigadeiros. Aí com certeza não vai ser legal. Então é mais dosar, filho, olha, isso pode te dar uma dorzinha de barriga, conversa antes e principalmente alimente antes de sair de casa. É bem bacana. Essa dica é É o ótima. mais Vida. importante. Você sabe que à tarde, à noite vai ter, já hidrata bastante, dá uma coisinha que ele gosta para ficar forradinho, né? Isso é para todos nós, na verdade, né? Isso aí é. Então isso ameniza esses embates. Então são coisas que a gente vai fazendo para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Para a mãe não ficar lá de paranoica correndo atrás do menino e não come isso, não come aquilo, porque a alimentação tá cuidada. Já que a gente falou Né? de festa de aniversário, Ai. a gente falou, pra mim, é igual a açúcar. Uhum. E aí, Exatamente. açúcar para todos é um probleminha, né? Uhum. Mas para uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um problema maior? Sem dúvida. A gente vê os estudos, né? A gente vê na prática, que é o que tem estudo mais empírico do que esse não existe, né? Então você nota, né, a agitação da criança e como a gente comentava aqui nos bastidores, os corantes estão aí pau a pau com o açúcar, né? Para fazer essa desregulação mesmo das crianças. E no caso do autismo, como eles muitas vezes comem coisas muito padronizadas, muita bolacha, muita coisa que o padrão é igual sempre, que isso facilita para eles a alimentação, ou seja, eu abro um pacote de bolacha, é sempre igual. Eu abro uma mexerica, nem sempre é igual. Lá em casa eu comprei mexerica essa semana. Então, assim, a cada uma que se abre é uma surpresa. Se tá doce, se não tá, se tá com caldinho, se não tá. Tudo para ele é uma questão. É diferente de um Poesia, pacote isso aí. de bolacha. Muito. Poesia. Você abre o pacote de bolacha, ele é igual, 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 sempre igual. A fruta, o legume, mesmo que eu faça exatamente igual, ele vai ter variação. E essa é a beleza que eu mostro para ele. Eu falo, não tem como, né? Porque não veio da fábrica, né? Veio da terra. Então, se a pessoa não regou de certa forma e tal. E ele entende plenamente. A gente plantou uma mexeriqueira lá em casa. Porque eu falei assim, ó, se você chupar bastante mexerica, a gente pega a semente e planta. E plantamos e ela cresceu. Então, mas precisa dar espaço. Não dá para... Se você não começa mexerica, você não vai ficar saudável, você não vai brincar no parquinho, você não vai ser um menino bonito e elegante. Não dá, né? A relação com a comida, ela tem que ser gostosa. Para ela ser durável e sustentável, ela tem que ser gostosa. Porque a gente até faz uma dieta, não faz? Mas não dura muito. Porque a nossa relação com a comida que precisa estar boa, senão a gente volta de novo. O açúcar, ele é uma questão muito séria para os adultos. Imagina para as crianças. Né? A gente não aguenta ficar sem um docinho, né? Eu O me incluo açúcar aí. é aquela energia rápida que esgota Aquela rapidamente. energia, aquele conforto, né? Aquele abraço. Ele é muitas coisas, né? Ele pode ser muitas coisas. Então, é muito observar o seu filho. Por que seu filho pede doce o tempo inteiro? Possivelmente ele não está saciado. Ele não está ficando saciado, então sente fome o tempo todo, né? Pico de glicose, come um pão, passa meia hora tá com fome. Come macarrão, passa meia hora tá com fome, né? O pico de glicose vai indo, o corpinho deles não aguenta, vai indo, é diabetes, vai indo, né? Então é uma questão muito maior, assim, ai, que mãe chata, que não deixa o filho comer açúcar. Não é isso, meu filho come açúcar, come chocolate, come, mas sempre com um olhar atento, um olhar que, opa, peraí, que não é festa todo dia. Até perde a graça. Também né? acho. Até perde a graça. A gente come brigadeiro todo dia, que graça vai ter aí no aniversário e ter brigadeiro? A gente perde até a emoção. Então, eu acho que é dar lugar às coisas, às comidas, da mesma forma que a gente dá lugar à nossa vida, às nossas tarefas. Eu acho que é por aí. Aline, a gente está quase concluindo e aí a gente queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, o Grupo de Comida Real para Crianças Reais. Ai, vai ser legal, hein, gente? Como é que vai funcionar? Tem quase um ano que eu tô pensando esse... Lá no Chile eu fiz bastante coisa, com pais, dei muita aula. Esse projeto, ele vai funcionar, ele vai ter um grupo
né, para as mães e para os pais, né? A gente sabe que a grande maioria são mães, mesmo que se dedicam muito a essa parte. Então, vai ser um grupo de apoio, de dúvidas, de experiências, de troca. Ele vai ser presencial ou online? Por enquanto, online. Uhum. Mas para as mães de Goiânia, a ideia é que a gente consiga fazer Encontros. encontros. Nossa, ia ser muito bacana. E aí a ideia é a gente cozinhar junto com os nossos filhos, mesmo que online ou presencial. É realmente trazer a cozinha para a alimentação dessas crianças, né? Para a criança tirar da cabeça que a comida chegou no prato. Nossa, isso vai ser... De onde essa comida vem? O Valentim hoje ele pica as coisas, faz tudo na cozinha. Ele faz sanduíche sozinho, né? Com 6 anos. Quebra ovo desde os 3. Então, é um exercício. É um exercício como escrever, né? Todo mundo tem que saber cozinhar. E para os autistas, é uma autonomia gigantesca. É, porque faz parte da sobrevivência do ser humano, né? E eu conheço muitos autistas adultos que têm problemas graves por não se alimentar bem. Por não conseguirem mesmo. Por ser uma coisa muito difícil. Então, se você traz isso na infância... É tão gostoso. Cria um hábito, cria um comportamento. Hábito. O meu filho, tudo que ele vê na rua, ele fala assim, vamos fazer? E eu falo, gente, acho que eu não sei fazer isso. Acho que eu não sei fazer isso, sabe? E por quê? Porque a gente já fez muitas coisas em casa. Hambúrguer, faz em casa. Pizza, faz em casa. Então, ele pensa que tudo pode ser feito em casa. Isso é maravilhoso. É mesmo. Isso é maravilhoso, né? Porque, assim, eu tenho amigos que não sabiam que o bacon vinha do porco. Eu tenho. Então, porque a gente é criado muito nessa comida que chega, né? Não sei da onde. Também não sei da onde. Então, Mas, esse curso, ele vai ter receitas, ele vai ter profissionais de saúde, ele é um grupo, na verdade, né? Porque muito mais do que ensinar, é que a gente realmente troque. Porque essa parte de seletividade alimentar, muitas vezes a gente fica muito só, sem realmente saber o que fazer. Você fica só, você é julgada, nossa, mas até quando, né? Por quê? Será mesmo? E se come, então, se não assim, come. Então, é muito importante ter outras pessoas que estão vivenciando para se dar a mão. Olha, hoje eu fiz tal coisa, foi bacana, vou testar aqui. Né? No meu período com a minha filha, uma mãe falou assim para mim, mas se você não tá dando leite, não tem fonte de cálcio. Aí eu falei assim, você sabia que o grão de bico tem mais cálcio do que o leite? O gergelim também é maravilhoso. Então, mas o que acontece? É que a gente vai descobrindo, né? A gente se envolve no processo e a gente acaba descobrindo. Só que as pessoas, elas vão... sem ciência, afirmar coisas que não sabem. Então, às vezes, a gente busca. É uma busca, né, Aline? É uma busca. Uma vez eu ouvi de uma nutricionista, ela falou assim, se o seu filho não comer peixe, ele vai ficar burro, lá no Chile. Aí eu saí da consulta e fiquei pensando, mas e onde não tem peixe? Mas e o mercúrio? Então onde não tem peixe, as pessoas são todas burras. Para mim não fazia sentido, porque eu comi pouquíssimo peixe na infância. E assim, eu tô satisfeita com o meu QI. Então, assim, eu comecei a pensar exatamente isso. A natureza é tão completa, não faz sentido apenas um alimento te proporcionar cálcio. Ou um alimento te proporcionar ômega 3. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Que as coisas não são 880. Se você não comer isso, se você não come brócolis, você não é uma criança legal. Não, e sempre o brócolis. É sempre o brócolis, gente. O brócolis, ele é O brócolis é um fetiche da alimentação infantil. Gente, se a criança não come brócolis, ai, não é tão bonitinho. Na hora que a criança da gente come brócolis. Gente, é um diploma que tem que fazer e dar um troféu para criança que come brócolis. Que come brócolis. E a questão de romper, falando dos meus aprendizados, né? De romper com a ideia de que que a criança pode comer tudo, pode comer besteira, vamos assim dizer, e que mais tarde ela vai começar uma alimentação, né? Então, assim, é um conceito assim, de que não, a criança não libera, né? Não, e não é bem assim, né? É um processo de
de hábito alimentar. Criação de hábitos, criação né? de hábitos. Criação de cultura. O repertório alimentar, ele é uma construção, né? Então, sei lá, se a criança come até os 10 anos de idade, só comida de criança, nuggets, batata frita, chocolate, refrigerante. Aí, com 10 anos, ela fala, não, peraí, agora Virou uma chave. Agora eu quero comer saudável. Então, assim, não faz sentido, né? O seu corpo já está acostumado. E muito mais que isso, a relação com a comida não foi desenvolvida. Muitas vezes são crianças que não ficam na mesa para comer, ou não sentem satisfação em comer, que comem, vou comer para eu poder... Então, a relação com a comida, ela é tão importante quanto comer para se nutrir, na minha opinião. Então, é tão importante estar na cozinha, saber quem faz a comida, saber de onde vem, né? É muito mais importante do que você forçar o seu bebê a comer um pedaço de brócolis. Aline, a gente está no mês da mulher e eu queria te falar que você é uma mulher incrível. É inspiradora. E a professora, gente. Obrigada. E eu te sigo nas suas redes. Eu queria que você desse as suas redes sociais para o pessoal que vai assistir depois, para também ter essa oportunidade de seguir e aprender, porque parece assim, tem aquele momento no dia, sabe, Cris, que você vai olhar o celular, que você vai ver os reels, né? Aí eu vejo tudo que a Aline postou, sabe? Eu falo assim, gente, essa menina é incrível, como que ela arruma tempo para fazer todas essas coisas deliciosas para o Valentim. E nós precisávamos falar sobre a maternidade dela. Começou lá no Chile? Foi. Em 2017, o Valentim nasceu. Ele é chileno, né? E brasileiro. E ele foi diagnosticado com 2 anos e 4 meses. Lá. E tem uma diferença muito grande no tratamento lá e aqui? Lá eles estão bem mais atrasados que o Brasil. Muito mais. A gente realmente está anos-luz. E isso dito pelos próprios médicos, que me disseram, olha, se você pode voltar, volte. Porque aqui, assim, eles não têm professor de apoio, ainda não é uma coisa que existe. A questão do tratamento é muito caro. É totalmente inviável, assim. Tem poucos profissionais, né? Não que aqui a gente... Mas é que é diferente. O país aqui é muito maior do que lá, né? Então, realmente não tinha, assim, possibilidades. Que foi um dos motivos que eu optei por vir. E também pela questão da rede de apoio, né? A gente sabe que uma criança demanda e que se a gente tiver apoio, a vida fica mais leve, né? Igual minha mãe faz bolinho de arroz. Bolinho de chuva. Faz muito bolinho de chuva para ele. Bolinho de arroz, entende? Isso é uma coisa muito importante. Use a sua rede de apoio, use as pessoas que você tem também para comida. Então, muitas vezes a avó pode cozinhar coisas, faz pouco. Não vai naquela expectativa, faz pouco, congela, a criança vai comendo, vê se gosta. Porque muitas vezes a mãe não cozinha tão bem, né? E não é obrigação da mulher saber cozinhar. Então, muitas vezes outras pessoas podem também contribuir com a alimentação dessa criança. Isso funciona muito, funciona demais. Então, Aline, você vai ter que dar suas redes agora, porque eu acho que tem pessoal aí querendo saber. Aline.real, com 2 L's. Entrem lá. Em breve teremos o grupo Comida Real para crianças nessas reais, redes, né? Porque todas as crianças são reais. Comedoras de brócolis ou não. Então, lá a gente vai ter muita troca, que eu acho que é muito importante, para a gente perceber que as crianças são diversas. E isso tranquiliza muito a gente. Além de trocar receitas incríveis. Essa parte da receita é muito incríveis, todas coloridas naturalmente. Gente, esse brócolis com páprica, voltou o brócolis para conversa, mas enfim, ele estava muito diferente, ele estava com uma crocância e ele pegou, mamãe, eu gostei. E é muito a técnica, é uma coisa muito simples. É praticamente um ingrediente. Então, muitas vezes, a forma de preparar muda tudo. Muda tudo. E aí, por isso que o nosso grupo vai ser bom para que a gente possa testar, para que a gente possa sair um pouco dessa zona de estresse, né? Do que eu tenho que alimentar esse ser e partir para a zona de que vamos construir uma boa relação com a comida. Hoje, com 6 meses, com 6 anos e com 60. Porque a minha competência materna não está relacionada a isso, né? Uhum. Eu não preciso, assim, eu só sou boa mãe se a minha filha
come brócolis, né? Não, De maneira não nenhuma, tem uma de maneira ligação, nenhuma. né? Ninguém precisa comer tudo, né? Tudo é muita coisa. Imagina, se eu comer tudo, fica complicado Não, para não mim. vai rolar. Então eu acho que é abrir esse olhar mesmo, sabe? De mais empatia, né? Quando a gente tem um amigo que chega na nossa casa e a gente serve alguma coisa, a gente jamais vai forçar ele a comer algo. Ou jamais você vai ficar, não, mas prova só um pedaço, vai, enfia na boca dele. E por favor, e por A favor. E a insistência gente faz é isso com a criança. desagradável. Porque é desagradável, a gente até perde a vontade de comer. Então, assim, olhar um pouco para a criança como se ela fosse. Como se ela fosse, não, porque ela é um indivíduo que come em todas as idades. Então, não vale a pena o desgaste em nenhuma idade. O que vale é buscar alternativas. E a gente pode se ajudar muito nessa jornada. Que bacana. Aline, aqui no Conexões Mais Afetivas, a gente deixa uma frase afetiva. Ai! A convidada, eu quero saber qual que vai ser a sua frase. Como a gente já falou de culinária afetiva, e eu achei super bacana você mencionar isso. O que você pode falar para quem está assistindo? Uma frase. Gente, eu não estava preparada Ela- para essa parte da Marília Gabriela. Ela pode montar um esquema, né? Gente, eu Porque gosto foram muitos muitas aprendizados. frases aqui, né? Nossa, gente, tem muita coisa que a gente pode realmente. Assim, de muitas vezes de trocar e de conversar, a gente consegue. E eu achei bacana essa questão da avó, né? Porque a gente tem o bolinho da minha avó, né? Então, assim, comer na casa de vó é bom, não é? E pode ser nutritivo, porque fica aquela ideia de comer na casa de vó é só comer porcaria. Não. E não necessariamente, pode ter também. Mas, assim, você pode se valer, né, dos dotes culinários de outras pessoas para trazer novas experiências de paladar para o seu filho. E que às vezes você não consegue fazer. Acontece, né? Bom, não é frase de ninguém, vai ser minha mesmo. Eu acredito que o comer é social. Antes de qualquer coisa, em todas as idades, e precisa ser prazeroso. Em todas as idades. Seja um bebê de 6 meses, seja um senhor de 60 anos. Porque é assim que a gente constrói uma relação boa com a comida, né? Da criança conseguir sentar num restaurante e desfrutar, ou dela conseguir suportar um cheiro de peixe que ela não está acostumado. Isso é construção, né? Então, o caminho está aberto. É só a gente abrir a mente e deixar um pouquinho as crianças também guiarem aí, porque afinal o paladar é delas, né? É individual. Aí, ó, essa aí é a palavra, a frase. O paladar é delas. É individual. Aline, obrigada. Obrigada, gente. Quero Amei. te agradecer. Obrigada, professora. Eu aguardo o seu curso, o grupo, tá? A gente pode divulgar também nas Tá. redes da Aba Mais, porque eu acho muito importante. Eu acredito que muitas mães vão querer participar desse grupo. E vai ser Ah, eu quero importante muito. mesmo. Uma coisa é mudar a cultura também, né? É. Isso muda hábitos, cria comportamentos, um comportamento de cada vez, um alimento de cada vez. Sim, E assim exatamente. você vai conseguindo modificar alguma coisa pro bom, pro bem e pro bom. Bom paladar, né? Pro bem social, para todos. E tanto que é bom saber que isso existe, né? Que existem pessoas que podem oferecer esse saber, esse conhecimento. Isso é muito importante. Ai, que Né? bom, eu fico feliz demais. Eu amo esse assunto, eu amo. Eu acho que é algo que transforma mesmo o dia a dia, né, da família. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque muitas vezes é uma jornada solitária. Tanto no supermercado, como na feira, dentro da cozinha, o que é que eu vou fazer. E muitas vezes você é engolido pela rotina e não consegue avançar, né? Não consegue fazer as coisas que você gostaria ou de melhorar mesmo a relação com a comida. Então, vamos juntos, né? Para a gente poder melhorar de pouquinho a pouquinho. Estamos aí. Então, pessoal, esse foi mais um Conexões Mais Afetivas e a gente aguarda vocês para o próximo podcast.